Oi, pessoal! Dando continuidade na aula passada e finalizando já o assunto de diagrama de fases, a gente vai relembrar alguns conceitos e vai continuar com o assunto. Então, diagrama de fases nada mais é do que um gráfico situado no plano cartesiano, ou seja, onde tem x e y, onde a gente consegue ver ali as mudanças no estado da matéria, ou seja, a gente consegue ver se uma substância ela está no estado sólido, líquido ou gasoso. Também consegue ver as variâncias e as mudanças. A gente sabe e viu na aula passada que no nosso eixo horizontal, ou seja, no eixo X, a gente vai ter a variação de temperatura. E no eixo Y, no eixo vertical, a gente vai ter a nossa variação da pressão. É muito comum a gente saber, principalmente com as substâncias que a gente tem em casa, a água, mas só que ela tem uma pequena diferença, a gente vai ver hoje de novo, que quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais essa substância ela tem a tendência de passar para o estado sólido, para o estado gasoso ou até mesmo apenas para o estado líquido. Mas também isso não vai variar apenas no sentido da temperatura, que está aqui nessa linha horizontal. Ela também vai variar de acordo com a nossa pressão. E a gente também vai ver isso hoje. Porém, o plano cartesiano ele não serve apenas para identificar se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Ele também serve para identificar as condições das mudanças dessas substâncias para que ela ocorra, para que realmente ocorra essa mudança. Por exemplo, na fusão, quando a gente tem ali a mudança do estado sólido para o líquido, qual será a temperatura ideal, qual será a pressão ideal para que isso ocorra? A solidificação, que está na mudança do estado líquido para o sólido, e na vaporização, que está na mudança do estado líquido para o gasoso. Então, a gente tem que ver todas essas propriedades. Então, lembrando, a gente tem a fusão, a solidificação, a vaporização, a condensação, a sublimação e a ressublimação. Mas também tem umas pessoas que não apontam a sublimação como ressublimação, apenas aceitam a mesma titulação. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês estarem lembrando de como isso ocorre, ok? Continuando, no estudo da termologia, que é o estudo dessa temperatura, que também meio que estuda as moléculas para ver como é que ela ocorre, podemos dizer que as substâncias obedecem o diagrama de fase. Toda substância ela tem ali a tendência a obedecer esse diagrama. Nessa figurazinha que vocês estão vendo na tela, é o caso do diagrama de fases da parte mais simples, pois nele vemos que quanto mais alto for a pressão exercida sobre uma substância, maior será a temperatura de mudança de fases, sendo ela fusão, solidificação ou sublimação. Portanto, podemos ver no gráfico assim, na frente aí da telinha, que quando a pressão P1, a fusão ocorre a temperatura T1. Quando a pressão é P2, a fusão ocorre a uma temperatura T2. Porém, voltando para cá, algumas substâncias chamadas de anômalas fogem dessa regra, que é o caso de uma substânciazinha que faz muita parte do nosso cotidiano. Eu vou colocar outro gráficozinho na tela, que é o gráfico da água, que como ocorre o diagrama de fases da água, e nós podemos observar que nesse diagrama, que quando a pressão é 1 atm ou 1 atmosfera, a fusão do gelo se dá a uma temperatura de 0 graus. Porém, quando a pressão exercida é de 8 atm, o gelo se funde a uma temperatura dita mais baixa, cerca de menos 0,06 graus. A vaporização e a sublimação dessas substâncias anômalas obedecem à regra geral. Portanto, todas as substâncias, sem exceção, a temperatura de vaporização TV e a temperatura de sublimação TS aumentam com o aumento da pressão exercida, ok? E aí, voltando para cá, eu acho interessante agora a gente ver como é que isso geralmente é cobrado nas provas, para que vocês se situem mais. Vocês viram que vocês vão precisar muito de análise de gráfico, então vamos fazer aí a análise de um gráficozinho. Eu vou colocar aí na tela para vocês, e essa é uma questão da Unicamp.
Observe o diagrama de fase do dióxido de carbono. Considere uma amostra de dióxido de carbono a 1 atm de pressão e temperatura de menos 50 graus e descreva o que se observa quando, mantendo-se a temperatura constante, a pressão é aumentada lentamente até 10 atm. A gente consegue observar logo de primeira que no estado inicial, aqui na questão, eu tenho 1 atm de pressão a uma temperatura, ou seja, eu tenho uma pressão inicial e uma temperatura também inicial. Porém, de acordo com o tempo, ele diz assim, mantendo-se a temperatura constante, ou seja, a temperatura não vai mudar, sempre vai continuar ali menos 50 graus. A pressão é lentamente aumentada até 10 atms. Então, a gente tem a pressão inicial, que seria 1 atm, e a pressão final, que seria 10 atms. Ou seja, a gente tem a variação de 10 atms de pressão. Olhando para o gráficozinho aí na telinha de vocês, a gente viu aí que o gráfico é de 1 a 11, ou seja, o 10 vai estar um pouco antes do 11. E a gente tem as temperaturas de menos 80, menos 60 e menos 40. Lembrando que a gente está lidando com números negativos, ou seja, a gente tem, ele decresce, ou seja, aqui vocês estão vendo que o menos 80 está primeiro, depois vem o menos 60 e depois vem o menos 40. A gente sabe que aí o menos 50 ele vai estar entre o menos 60 e o menos 40. Então a gente já marca um pontinho bem no centro dessa temperatura, porque a gente vê que ela está variando de 20 em 20 graus. Então, a gente vai seguir esse pontinho até em cima. Por quê, professor? Nessa primeira linha de 1 atm, aqui na vertical, a gente já pode seguir ela no ponto de 50. Então, a gente vai subindo, 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 até chegar no que a gente quer, que seria o 10 atm. Então, o que a gente pode dizer? Que seguindo esse gráfico, a gente tem que a menos 50 e a 1 atm, o dióxido de carbono encontra-se no estado gasoso, mantendo-se a temperatura constante e elevando a pressão. Aí a gente vai ter o quê? Que ao redor ali de 5 atm, ele passa, vocês podem ver no gráfico, que ele passa do estado líquido, ele passa ali no caso, e ao redor de 8 atm, ele passa para o estado sólido. Portanto, com a temperatura constante de menos 50 e a 10 atm, a gente vai encontrar ele no estado sólido, lá em cima, no último ponto. Então, vocês veem que geralmente e sempre, quase sempre, a parte do estudo do diagrama de fases, ela vai estar muito ligada com o estudo de gráficos. Então, vocês têm que se atentar ao estudo desses gráficos e ter uma noção de como realmente isso ocorre. O eixo X, que vai ser a nossa variação de temperatura, o eixo Y, que vai ser a nossa variação de pressão, e se atentando aos cuidados, quando a gente tiver numerações negativas e numerações positivas. Vamos passar para uma segunda questão, que também vai estar no materialzinho de vocês, que eu vou ler aqui. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, ou seja, os nossos filtros de barro, que são muito famosos, para reservar água a uma temperatura menor que a do ambiente. E aí ele pergunta, letra A, isso ocorre por quê? Letra A, o barro isola a água do ambiente, mantendo-se a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor, será isso? Letra B, o barro tem poder de gelar a água pela sua condição química na reação a água perde calor. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa, ou seja, do filtro, e do restante da água, que assim é resfriado. Letra D, o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Letra E, a moringa é uma espécie de geladeira natural, uma substância higroscópica que diminui naturalmente a temperatura dessa água. Por a gente já assim fazendo, o barro não tem essa condição tanto de isolar a água do meio ambiente, até porque ele é uma substância, ele é uma argila de forma porosa, principalmente quando está no estado depois da sua
do seu cozimento. Então não poderia ser ali, vamos dizer, a letra A e nem a letra E, que diz que ele seria uma geladeira. A mais coerente aqui seria a letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele, parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e o restante da água, que são assim resfriadas. Como assim, professor? O que ocorre com o filtro é a mesma coisa que ocorre com a nossa pele quando a gente está suando. Por exemplo, quando a gente está num ambiente que está uma temperatura muito elevada, o nosso corpo ele tende a suar para quê? Para manter e resguardar nosso sistema, nosso corpo. Ou seja, a água se deposita em cima da nossa pele, água e algumas outras substâncias, e ela vai evaporando, assim, diminuindo o calor que a gente ali está tendo em excesso no nosso corpo. A mesma coisa ocorre com o filtro. A água ela passa pelos poros da argila e quando ela passa por essa argila, como a gente conhece como barro, ela vai evaporar, tirando ali a temperatura mais elevada daquela superfície. Então a água que está lá de dentro, ela tem que ser um pouco sim mais fria do que a temperatura que está do lado de fora. Por isso quando a gente toma água de um filtro de barro, a gente entende que ela vai estar com a temperatura um pouco menor do que a temperatura ambiente, por isso que a gente se sente mais refrescado. Essa questão foi uma questão que caiu no Enem, ok? E eu tenho uma pergunta para vocês que vai estar no material de vocês, que é sobre uma curiosidade, eu acho que é a única curiosidade que está no material de vocês, que é a palavra liofilização. Então, eu vou querer saber de vocês o que é essa palavra liofilização. Então, deem uma olhadinha na curiosidade. A gente vai conversar semana que vem sobre o que é liofilização. Até porque eu quero ver se vocês estão assistindo os meus vídeos, ok? Passando para o próximo assunto. Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a pressão de vapor. E aí a gente entra até em um assunto bem interessante, que é quando nossos pais, antigamente, você pode até perguntar para sua mãe ou seu pai, se ele estiver aí perto, que as pessoas antigamente, elas falavam, por exemplo, que quando colocavam a naftalina dentro dos armários, dentro das roupas e tal, a naftalina sumia. Ou até mesmo algumas pessoas diziam que as baratas comiam a naftalina. Mas esse conceito da naftalina sumir, igual a própria acetona dos vidros, vem muito disso, vem muito da pressão de vapor. Como assim, professor? Quer dizer que vocês nunca escutaram, por exemplo, a mãe de vocês falar assim, fecha o frasco de acetona aí, porque senão ela vai sumir. Fecha o frasco do álcool, porque senão ele vai sumir. Por exemplo, vocês nunca passaram o álcool na mão de vocês e sentiram tipo uma refrescância mais rápida, principalmente agora nesse momento de pandemia. Importante, passem álcool nas mãos quando forem no centro. Fiquem em casa de preferência, mas caso tenham contato, passem álcool nas mãos e testem isso, testem a pressão de vapor, que vocês vão ver que vai sim dar essa refrescância, vai ficar um negocinho assim, ó, que vai aí dar uma sensaçãozinha bem boa. Então, o que seria... Por que a naftalina some? Por que o álcool some? Por que essa refrescância do álcool na nossa mão? Nada mais é do que a pressão máxima de vapor, ou simplesmente pressão de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase, no caso aí líquida ou a uma temperatura constante. Como assim? Quando ele já está ali naquela partezinha que ele está aqui de boas, temperatura constante, quando há variação dessa temperatura, ou, por exemplo, abrir ali o recipiente, ele vai começar a evaporar de uma forma muito rápida. Por exemplo, no material de vocês tem 3 frascos abertos, um é com acetona, o outro com álcool e o outro com óleo. Se eu deixar esses 3 abertos durante 24 horas, o que vocês acham que vai evaporar primeiro? Por exemplo, seria a acetona, a água ou o óleo? Ou seria invertido, óleo, água e acetona? Vocês acham que o óleo ele iria evaporar primeiro do que a água, por exemplo? A acetona, no caso, ela iria evaporar primeiro do que a água? E aí eu já estou falando de uma mudança de estado físico, que sai do estado líquido
para o gasoso, que seria a evaporação. E aí a gente entra de novo no assunto do diagrama de fase, que aí a gente já está analisando ali quem é que está mudando. Então, passou 24 horas. Quem vocês acham que vai mudar primeiro? Então, né? Quem tende à evaporação primeiro é a própria acetona. Em seguida vem a água e, por último, e com uma possibilidade de evaporação quase nula, o óleo. E vocês devem estar se perguntando, mas e aí, professor? Por que isso ocorre? Não estou entendendo. Aqui a gente tem uma propriedadezinha física muito conhecida para a gente, que a gente convive muito, que é a volatilidade. O que é? Quando ela está ali, quando a gente diz tal coisa, tal substância é volátil. Quer dizer que as moléculas de cada líquido delas se comportam de um estado de vapor diferente. Principalmente quando elas estão em um recipiente aberto. Elas têm uma membrana que constitui a sua película. Tem tipo uma películazinha quando você olha para algum líquido, que é como se ali o líquido ele tivesse quase que um limbo entre o ar e o restante de todo o líquido. As moléculas ali estão tudo empacotadinhas, tudo de boas, tudo... Quando ali, por algum acaso, aumenta a temperatura ou tem uma variação de pressão, aquelas moléculas elas tendem a ficar mais animadinhas. E com essa animação, elas vão se mexendo, vão se movimentando e se movimentam mais, até o ponto que elas estão muito animadinhas, muito frenéticas, como se fosse num show de funk, num show de rock. E à medida que elas vão se agitando, elas tendem a escapar daquela membrana que protegia elas antes. E quando elas escapam, uma molécula ela fica mais leve, que é a molécula do ar, quase que isso. Ou muitas das vezes ela é carregada junto com a molécula do ar e ela sobe, ela vai embora e começa a evaporação. Quer dizer então, professor, que a mudança do estado líquido para o gasoso é só pela agitação das moléculas? Sim, pessoal. E a volatilidade tende à quebra desse equilíbrio. Como assim? Chega um momento que a quantidade de moléculas que passa para o estado de vapor é igual à quantidade de moléculas que está no estado líquido, assim atingindo o equilíbrio que a gente tanto vê, que é aquele realmente que nenhum sai de ninguém, que nada sai do controle ali, ou seja, o estado líquido e sólido continuam. Quando isso se perde, a gente entra no ponto máximo de vapor, que é quando ela tende a realmente ir para esse estado, que é quando as moléculas estão muito excitadas, estão muito agitadas, e elas passam desse estado mais simples para o estado mais agitado, que vai ser o estado de gás. Lembrando, eu vou tentar colocar bem aqui na minha cara, aqui, ó. Quando a molécula está em estado sólido, ela vai estar com as moléculas... Quando a substância ela está em estado sólido, ela vai estar com as moléculas tudo unidazinhas, paradinhas ali, ó, bem bonitinhas. Quando a gente está em estado líquido, elas vão estar ali com a maior malemolência, elas vão estar... Botando aqui de novo na minha cara. Elas vão estar ali com a maior interatividade. Porém, quando elas estão em estado de agitação, que é quando elas entram em estado gasoso, elas começam realmente a evaporar, porque ali seu estado de agitação vai ser muito elevado. Mas, professor, eu ainda não entendi por que umas substâncias elas vão ter diferença de volatilidade, porque se elas estão no mesmo estado, por que elas vão mudar ali, professor? Por que... Não estou entendendo. A pressão máxima de vapor e também a volatilidade, ela vai depender da natureza do reagente. Como assim? Ela vai variar de substância para substância. Isso ocorre por quê? Por conta das ligações entre essas moléculas. Ou seja, quanto mais forte for a interação ali dessas moléculas, quanto mais forte for a ligação dessas moléculas, mais difícil vai ser dessas moléculas se desprender para passar do estado de vapor. Ah, professor, então você quer dizer que a interação da acetona, das moléculas de acetona,
Vai ser diferente da interação das moléculas de água? Sim, pessoal. A gente também tem que lembrar que as ligações de hidrogênio elas são muito mais fortes do que muitas outras ligações. Então ali a gente lembra que o oxigênio, por exemplo, a gente tem H2O, que é a água. A gente lembra que o oxigênio ele tem 2 pares de elétrons livres. Assim, ó, tá aqui o oxigênio na minha cabeça e a gente tem 2 pares de elétrons que vai ficar parecendo na Xuxinha da Xuxa. E esses pares de elétrons, eles tendem a atrair mais elementos assim para perto de si. Então as moléculas elas tendem a ficar mais aconchegadas e não querem sair dali por nada. Já a acetona elas têm uma interatividade não tão juntinhas, entendeu? É a mesma coisa de tem um desconhecido aqui do meu lado, que eu não tenho muito contato, eu tenho o meu melhor amigo aqui desse lado. Quem eu vou ficar mais próximo? Quem eu tenho uma interação maior, com quem eu tenho uma conversa. Se eu não conheço a pessoa desse meu lado, por que eu vou ter uma conversa? Então, eu e esse meu amigo, a gente tende a se afastar dessa pessoa porque a gente não tem afinidade com essa pessoa. Mas se a gente tivesse afinidade com essa pessoa, a gente ficaria os 3 ali unidos e não ia se separar. Manjaram? Então, com base nisso, outro fator que vai influenciar muito além da interatividade molecular, que também a gente às vezes chama de intermolecular, é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de vapor. E a gente sabe muito disso. Porque quando a gente está em casa aquecendo uma aguinha ali para fazer um bom café, um bom chá, fazer nossa comida, cozinhar nossa comida, quanto mais a gente aumenta essa temperatura, quanto mais essa panela permanece no fogo, mais a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, de acordo com a variação de temperatura, favorece a evaporação do líquido. Lembrando, anotem aí no caderninho de vocês que quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. E isso a gente explica um estado de mudança na matéria que seria a ebulição, que a gente passa ali nesses estados. Mas, professor, será que os sólidos também possuem pressão de vapor? A maioria dos sólidos não possuem essa pressão de vapor, mas existem alguns sólidos que sublimam. E eu já falei até de um deles aqui, que é a própria naftalina, que ela passa direto do estado sólido para o gasoso. Ela dá um salto assim, ela não precisa passar pelo estado líquido. Isso também ocorre com o gelo seco. E vocês podem até dar uma pesquisadinha, ok? Então, o que é que isso mostra? Que a pressão de vapor é proporcional à variação da temperatura e é inversamente proporcional à intensidade da interação intermolecular, ok? No material de vocês, eu coloquei uma questãozinha resolvida. Na verdade, eu coloquei 2 de cada assunto. Quero que vocês leiam com atenção essas 4 questõezinhas. Hoje não vai ter atividade, só semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que essa pressão de vapor, não vão esquecer dela, volatilidade, são pontos importantes quando vocês forem estudar. Passem isso para o caderno de vocês, ok? Obrigado pela atenção e até semana que vem, ok?